Wellington. A proposta da live hoje é Maria, como tema, Maria, a luz do Concílio Vaticano II. E eu proporia a você que, após cada ponto, a gente abrisse espaço para que a gente visse a reação dos nossos internautas. Se tem alguma pergunta, algum comentário, e vale lembrar o internauta que pode perguntar, pode fazer algum comentário a respeito daquilo que está sendo discutido, que no momento oportuno será colocado o seu comentário e a sua pergunta. Bem-vindo, Wellington. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Padre Welson pelo convite e dizer que está sendo belíssima essa tua atitude de buscar transmitir para as pessoas um conteúdo favorável, um conteúdo neste tempo de pandemia e, sobretudo, sobre a Virgem Maria, a nossa mãe, ela que nos ensina a seguir Jesus Cristo. E mandar um abraço também a todos aqueles que participam. Mandar um abraço para todas as pessoas de Francisco Aires, desta paróquia Imaculada Conceição, né? Uma paróquia que tem como referência a Virgem Maria. E por isso esse estudo ele é tão relevante, tão significativo para a nossa vida. E, enfim, mandar um abraço a todos vocês que nos acompanham atentamente, que tiraram um tempinho para nos escutar. E como o Padre Welson já enfatizou, Vaticano II. Falar de Maria à luz do Concílio Vaticano II. E aí nós podemos tomar como referência o documento da Igreja chamado Lumen Gentium. Lumen Gentium é um dos mais importantes documentos da Igreja, do Concílio Vaticano II. E por isso que nós tomamos este documento como referência. O Padre Welson está mostrando aí o documento base que nós tiramos para fazer o nosso estudo. Nossa, em português, significa luz dos povos. Luz dos povos. Então, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho do Concílio Vaticano II. Já que nós iremos tratar de Maria à luz do Concílio Vaticano II, que episódio foi esse? O que foi o Concílio Vaticano II? Wellington. Concílio, sínodo, oi? Só está havendo um ruído, eu creio que seja o áudio do celular que está tendo uma interferência. Você está com fone de ouvido aí próximo? Não estou. Certo. Mas continue, pode ser que melhore. Bem, dá para escutar bem ou ainda tá ruim? Melhorou. Aproximando um pouco. Melhorou? Tá bom. Então, a gente precisa falar um pouco desse evento, que é o Vaticano II. É um evento que aconteceu na Itália, em Roma, há 1965. Um episódio belíssimo na igreja. E o Concílio Vaticano II, ele não é a igreja ou destruir tudo aquilo que já foi transmitido pela igreja, e sobretudo sobre a Virgem Maria. Não. O concílio, ele veio justamente para renovar a nossa fé, para nos dar mais vigor, para nos ajudar a refletir sobre tudo aquilo que a igreja transmite e sobre a Virgem Maria, o papel da Virgem Maria na igreja. Então, nós aqui utilizamos justamente o 8º capítulo da Lumen Gentium para trabalhar sobre a Virgem Maria, trabalhar esse tema, essa reflexão acerca da Mãe de Deus e nossa mãe. Então, no concílio, tiveram a assistência ali 2.000 bispos que contribuíram e alguns padres conciliares também ajudaram. E esse concílio, ele foi o concílio dos 21 concílios da igreja. Este foi o concílio mais representativo, mais participativo
de muitas regiões, de muitos lugares do mundo, com a presença de vários bispos, com a presença de padres conciliares que ajudaram. Então, o 8º capítulo é a nossa referência. E este 8º capítulo, ele é organizado da seguinte forma. Tem uma introdução, que é da página 52 a 54. Depois, a missão de Maria na história da salvação, ou seja, a missão de Maria na história de Jesus, ligada a Jesus. Depois, Maria e a igreja, Maria relacionada ao mistério da igreja. Depois, o culto a Maria na igreja. E, por fim, uma conclusão. Essa conclusão trata Maria como sinal de esperança para o povo de Deus. Sinal de esperança para todos nós. Então, essa é a estrutura do capítulo. De introdução à conclusão. Mas vale, agora, a gente fazer a seguinte pergunta. Por que Maria foi citada no Concílio Vaticano II? Por que decidiram falar sobre a Virgem Maria no concílio? Ora, a gente tem que voltar na história. Primeiramente, o que está críticas voltadas para a Mariologia. Só a termo de informação, Mariologia, ou como nós podemos também chamar Mariologia, está tendo uma pequena falhinha, né, Padre Nelson? O ruído, né? É, um ruído. Deixa eu tirar aqui o carregador, pode ser que seja. Pronto. Bem, então, a Mariologia, ela é justamente uma disciplina voltada para Maria. E ela reflete Nossa Senhora. É um estudo sobre Nossa Senhora, sobre Maria, Mãe de Deus. Então, muitas críticas estavam sendo suscitadas a partir deste estudo sobre Maria. Por que estas críticas? Porque é como que a Mariologia ela estivesse caminhando isoladamente, distante da teologia. A teologia é o estudo sobre Deus. É o estudo que abarca todas as disciplinas e justamente aí a Mariologia foi criticada, porque ela já estava caminhando sozinha, estava com um discurso, digamos assim, unilateral e triunfalista, colocando Maria num patamar muito elevado. Por isso que alguns críticos, eles disseram, está errado, não pode ser assim. A Virgem Maria, ela nunca quis ocupar lugar maior que Jesus, ela nunca quis ocupar maior que ninguém. Ela quis estar no seu lugar, como a serva do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Esta é a maior grandeza de Maria, porque ela se coloca como aquela que é humilde e que nos apresenta o seu Filho Jesus. Por isso que muitas críticas suscitaram aí, a partir da história. Então, o que resolveram? 600 bispos pegaram estas acusações, essas críticas, analisaram e depois acharam por bem que o concílio tratasse sobre a Virgem Maria, justamente por conta dessas críticas. Então, a comissão preparatória, ou seja, todo o concílio ou todo o sínodo, que é justamente para tratar da igreja, essa reunião, ela acolheu esta proposta dos 600 bispos de tratarem sobre a Virgem Maria. Então, eles pegaram o texto sobre a Virgem Maria e trabalharam dentro do concílio, para que haja o equilíbrio a respeito da Mariologia e a respeito da Virgem Maria. Por isso que fizeram essa proposta de trabalhar sobre a Virgem Maria. E como aconteceu? Trabalharam o tema sobre a Virgem Maria dentro do Concílio Vaticano II. Antes do concílio, como eu havia dito, a Mariologia ela foi muito criticada. Justamente por causa disso, de um discurso triunfalista, colocar Maria num trono muito elevado. Sabemos que Maria é a nossa mãe, que ela tem todo o privilégio possível, que ela tem as suas virtudes,
Mas estas virtudes, elas não podem ser deturpadas. A mensagem sobre a Virgem Maria, ela não pode ter desvios, ao contrário, deve ter um equilíbrio. Um equilíbrio que nos faça crescer na fé e nos voltar para Jesus. Então, por isso que foi preciso estudar sobre a Virgem Maria. Então, este é o primeiro ponto. O estudo voltado para a Maria por causa das críticas de um discurso triunfalista, de um discurso unilateral a respeito da Virgem Maria. Eu deixo muito aberto, quem quiser comentar e fazer perguntas a respeito sobre este primeiro tópico, e em seguida vamos prosseguir. Certo. Só que a colheita chegou depois, Geraldo Torres, Elivan Ferreira. Tem também pessoas aqui acompanhando pelo meu Face. Maria do Rosário Lira, lá de Boqueirão do Piauí, que está nos assistindo também. Temos pessoas... Tem a Pasconde Amarante também, que está nos acompanhando. O Jussivaldo, que é daí, né? Jussivaldo Silva, conhece? Conceição, Conheço. também está nos acompanhando. Então, boa tarde. Boa tarde. Conhece Paulo Araújo? Padre Paulo, lá Olá. de Coari, Amazonas? Sim. Pois é, Gente boa também está demais. nos acompanhando. Aí do Amazonas, boa tarde, Padre Paulo. Um abraço. Está mandando aqui um abraço. Tá dizendo que está nos acompanhando, aliás. E temos também o João Bueno, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. Então, os nossos irmãos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Nesse primeiro ponto que você colocou, não houve nenhum comentário. Mas antes de você entrar para o segundo ponto, gostaria só de destacar que a Virgem Maria, o Concílio Vaticano II, decidiu não fazer um documento somente, né, a respeito da Virgem Maria, né, um documento a respeito dela, mas fazer estudar a Virgem Maria, né, propor alguma coisa sobre Nossa Senhora, né, mas dentro do mistério de Cristo e do mistério da Igreja, né? Então, para fazer essa relação, justamente para diminuir essa posição triunfalista, exaltar demais Maria em detrimento de Jesus, ou então rebaixar Maria, né, que é a visão reducionista, né? Mas aqui a gente podemos ver que tem uma visão cristológica a respeito de Maria, né? Maria vista a partir de Cristo, e também a Igreja. Então é muito bonito esse estudo, essa proposta do Concílio Vaticano II. Então, com você, Wellington, a segunda parte. Obrigado. Então, na segunda parte, nós podemos dizer que já no início do texto da Lumen Gentium, a gente percebe uma dependência de Maria para com a Trindade. Ou podemos assim dizer, uma dependência trinitária. Ou seja, uma dependência em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós cremos em um único Deus, em três pessoas. Mas nós podemos nos perguntar, que dependência é essa? É uma dependência positiva, não é uma dependência negativa. Porque, primeiro, sem a ação do Espírito Santo de Deus, a Virgem Maria, ela não conceberia e não daria um filho, Jesus. Mas, por conta desta ação do Espírito Santo, Maria pôde ser a escolhida, pôde ser a mãe do Salvador. Na Trindade Santa, ou seja, na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há confusão e não há separação. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Então, sem a ação de Deus, sem a ação do Filho,
sem ação do Espírito Santo, a Virgem Maria não seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Então, por isso que existe uma dependência da Virgem Maria para com a Trindade, para com a Santíssima Trindade. A Virgem Maria, ela se encontra aqui, e o enfoque maior do Concílio Vaticano II a respeito da Virgem Maria é o enfoque histórico-salvífico. Ou seja, o que é isso? O concílio coloca Maria na história da salvação. O concílio coloca Maria em relação a Jesus e em relação à igreja. Se nós queremos ser bons cristãos, nós devemos olhar para Maria, porque ela é modelo, porque ela é exemplar, porque ela nos ajuda a ser bons cristãos e nos ajuda a ser igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E se olharmos a Virgem Maria, a partir do Concílio Vaticano II, com esse olhar de referência, e não de triunfo, e não de uma santa poderosa, Maria nunca quis ser isso. Nós sabemos que Maria, ela é a nossa mãe. Nós sabemos que Maria é muito grande, mas Maria, ela não quer estar acima de Jesus. Ao contrário, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Ela quer ser a serva do Senhor. Nós também somos convidados a sermos esses discípulos. Discípulo significa aluno. Então Maria se coloca como aluna de Jesus. Por isso que há uma dependência trinitária. Maria depende da ação de Deus para ser a mãe do Salvador. Existem duas observações necessárias neste capítulo. A primeira observação diz respeito àquilo que nós não podemos esgotar sobre a Virgem Maria, ou seja, o capítulo não propõe esgotar tudo o que nós podemos falar sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria tem tantas virtudes que seria muito inútil tentarmos falar da Virgem Maria num único capítulo. Então o concílio sabia disso. Nós não vamos conseguir falar da Virgem Maria num único capítulo. Então a primeira observação é essa. O capítulo não pretende falar tudo sobre a Virgem Maria, mas, de forma detida, pretende esclarecer, dar equilíbrio à reflexão sobre a Virgem Maria. Depois, a segunda observação. O capítulo, o 8º capítulo da Lumen Gentium, do documento da Igreja, o capítulo não quis resolver todas as... não quis resolver todas as discussões que já estavam aí andando, pairando sobre a Igreja a respeito da Virgem Maria. Esse não foi a questão. Ele não quis resolver nem mesmo as discussões que aconteceram dentro do próprio concílio, dentro da própria reunião que acontecia nesses anos de 1962 a 1965. Então, são essas as duas observações. Depois, o concílio ele rejeitou a proposta de fazer um documento exclusivo sobre a mãe de Jesus. Ele poderia muito bem fazer um documento exclusivo só para a Virgem Maria, para deixar que Maria caminha com Jesus e com a igreja. Ele não quis dar, aliás, ele não quis aumentar esse triunfo, ele não quis deixar que Maria continuasse na boca de muitos como aquela que é a poderosa, às vezes colocada até maior que Jesus. Então, o concílio não inserir Maria. O concílio preferiu inserir Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Esta é a chave de interpretação do Concílio Vaticano II. Se a gente fosse resumir o que o concílio queria trazer sobre Maria, era justamente isso: inserir Maria no mistério de Cristo e no mistério da Igreja. Está relacionada a Jesus.
dizer que Maria está relacionada à igreja. Este é o ponto-chave do Concílio Vaticano II. Maria não é considerada de maneira isolada, como a Santa Poderosa, como eu havia dito. Maria, ela é colocada no contexto da história da salvação em relação a Jesus e como referência para a comunidade cristã. Veja, Maria, mesmo após a morte de Jesus e a sua ressurreição, ela não se dispersou. Maria, com os discípulos, ficaram atentos e voltaram para a comunidade com mais fervor. Eles continuaram assíduos na oração. Por isso que Maria é referência para nós de fé. Por isso que Maria é para nós a perfeita discípula do Senhor, porque ela guardou tudo no seu coração e pôs em prática. Imaginem vocês, a mãe de Jesus perdeu seu filho, mas mesmo assim, perdeu seu filho, mas mesmo assim continuou assídua na oração e seguindo a Jesus. Esta é a grandeza de Maria, que ela se coloca em uma humildade que é grandiosa, que ela não precisa nem se esforçar para dizer o que ela é. Apenas na humildade, como diz no Magnífica, que ele olhou, o Senhor olhou para mim na minha humildade, na minha pequenez. Então, isso é grandioso. Vejam bem, se a gente exaltar demais Maria, nós não estamos indo bem na reflexão. Mas quando a gente coloca Maria como aquela serva do Senhor, como a discípula, implicitamente nós já estamos colocando ela num local adequado e que não agride, que não ultrapassa, que não desvia a teologia, não desvia a mariologia. Os padres conciliares reconhecem Maria como mãe dos membros de Cristo. Por que os padres conciliares reconhecem Maria como mãe dos membros de Cristo? Vejam, o apóstolo Paulo utiliza um termo muito importante: o corpo místico de Cristo. Ou seja, onde Jesus é a cabeça e nós, enquanto cristãos, somos os membros. Somos igreja. Maria é justamente a mãe desses membros porque ela cooperou na história da salvação, ela cooperou com a caridade. Ela cooperou e aceitou de Deus o projeto salvífico. Ela disse sim. No momento exato que Maria diz sim, ela abre o seu coração e começa a servir a Deus e atende ao projeto de Deus. Por isso que ela é a mãe de todos nós, porque ela cooperou na caridade, porque ela cooperou com a história salvífica, com o projeto de Deus. Maria está pertinho de nós, mais do que imaginamos, mas também está perto de Deus. Maria, ela não está nem a mais e nem a menos. Maria está na comunhão dos santos, mas também está próxima de nós, porque a sua vida, a sua história, nos ensina também o caminho da salvação. Podemos notar, então, agora, as principais afirmações da primeira parte do documento. Mas antes disso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica bem aberto, fica facultada a palavra. Muito bem, Wellington. Só uma frase muito bonita aqui da Lumen Gentium, né? Falando aí nessa segunda parte, no seu segundo tópico, que diz assim no número 54. Maria ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. Ou seja, Maria
depois de Cristo ela já está no céu, né? Depois de Cristo ela foi assunta ao céu. Jesus ressuscitou e ela foi assunta. Então, depois de Cristo, ela está no mais alto grau, né? Podemos dizer assim. Mas, como Cristo, ao ressuscitar, ele não nos abandonou, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Maria também não nos abandonou, porque ela nos considera como e nós a consideramos até hoje e por toda a nossa vida terrestre e no céu, com fé em Deus, é considerar Maria como nossa mãe. Então Maria, ela está perto de nós. Então essa definição do concílio, eu achei muito essa frase muito bonita, né? Que ela ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. Muito bem, só acolher aqui quem chegou depois na nossa live. O Alisson Silva, Cida Costa, Daguia Rodrigues, e o Deni de Souza, Paróquia Santa Terezinha, Rosana Bueno, o Diácono Davi Henrique, conhece? Conheço. José de Jesus Silva também está nos acompanhando, Maria Lucimar Pinheiro, Maria Conceição, bem-vinda. Também o padre José Raimundo, lá de Teresina, está nos acompanhando, da nossa diocese, né? O Gerley Pereira, de Santa Rosa, de Piauí, também está aqui nos acompanhando. Deixa eu só ver quem é mais. Claudenísia, lá de uma cidade Rio Grande do próxima a Norte. Natal, né? Lá do Rio Grande do Norte, também está nos acompanhando. Muito bem. Conceição, lá de Altos, se eu não me engano. Meus amigos, Deus os abençoe. Né? E a professora Eleni também está nos acompanhando. Ela está pedindo que Nossa Senhora rogue por nós. Então, bem-vindo, Um professora abraço à Eleni professora Figueiredo. Helene. A Dalgisa, lá de São Francisco de Assis, catequista, também está nos acompanhando. Então, até agora, a irmã Socorro teceu um comentário aqui, dizendo que Maria é modelo e exemplo a ser seguido sempre. Então, lembrando a você, internauta, que estamos vendo a temática sobre Maria a partir do Concílio Vaticano II, pode fazer seus comentários a respeito do conteúdo que vai sendo exposto, como também perguntas se você tiver dúvidas sobre alguma questão. Pois não? Então, prosseguindo, eu queria enfatizar na primeira parte do capítulo. É algo importante porque, anteriormente, a gente pode ver na história que não era enfatizada essa ligação de Maria com as Sagradas Escrituras. Então, a primeira parte do concílio, ele veio justamente apresentar Maria a partir das Sagradas Escrituras, sua missão na história da salvação. Era como se as Sagradas Escrituras fossem deixadas de lado, né? Refletisse sobre Maria, mas não desse esse enfoque bíblico. Então, por isso que o capítulo é original. Por isso que o capítulo ele apresenta a contribuição teológica bíblica sobre Maria, que nos últimos séculos não era considerada. Então, se essa reflexão bíblica acerca de Maria, agora, a partir do Concílio Vaticano II, se retoma. Aliás, se retoma não, é colocado de fato, porque antes não existia essa reflexão bíblica acerca da Virgem Maria. Então, com o Concílio Vaticano II, se introduz, se retoma, né, a Mariologia à luz da revelação bíblica. Foi a primeira vez na história, podemos dizer assim, que um concílio se manifestou de uma maneira tão explícita, tão clara e ampla sobre a mãe do Salvador.
veio nos mostrar realmente o papel de Maria na nossa história, o papel de Maria na história da Igreja. Por isso que o Concílio Vaticano II é uma grande luz para nós cristãos. E que devemos, então, ler os documentos e nos aprofundar para que possamos entender a reflexão sobre a Virgem Maria e o que ela nos tem a oferecer. O concílio ele procurou ser fiel às Sagradas Escrituras, assim como é lida e interpretada pela Igreja, mas não somente ipsis literis, o que diz as Sagradas Escrituras, mas também a partir dos padres da Igreja, que na teologia nós chamamos do estudo da patrística. Levou-se em consideração tanto o aspecto bíblico, como também a leitura feita pelos padres da Igreja, a contribuição feita pelos padres da Igreja e pelos doutores da Igreja. Foram tantos que falaram sobre a Virgem Maria, então, para que a reflexão sobre a Virgem Maria no Concílio Vaticano II tivesse realmente uma grandeza, tivesse uma riqueza e nos mostrasse o caminho, a luz, foi preciso fazer uma releitura bíblica e uma releitura da interpretação de todos os padres, daqueles padres que contribuíram para a reflexão da Virgem Maria. O concílio ele procurou, então, ser fiel a tudo isto. O concílio também indicou a dimensão antropológica. Indicou a dimensão bíblica, mas também indicou a dimensão antropológica. Porque o concílio olhou também a humanidade de Maria. Maria, ela é humana. Maria, ela é mãe. Maria, ela é amiga. Maria, ela é consolo. Maria é exemplo. Maria cuidou de Jesus como cuida de nós, com a sua proteção maternal. Então o concílio olhou também para a humanidade de Maria e perceber que ela é uma mulher. Que ela foi uma jovem escolhida pelo Senhor para receber o Salvador, para cuidar de Jesus, para zelar pelo Salvador e por todos nós. Por isso que é importante também sempre olhar para a dimensão antropológica, a dimensão humana de Maria. O concílio quis também enfatizar. O Concílio Vaticano ele não proclamou nenhum dogma mariano. Por exemplo, já existiam vários dogmas na Igreja. O dogma da virgindade de Maria, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma de Maria, Mãe de Deus, Theotokos, o dogma da Assunção de Maria. Os 4 dogmas não foram realmente deixados de lado. O que o concílio fez? O concílio ele não criou um novo dogma, mas o concílio ele ratificou os dogmas que já existiam. O concílio confirmou tudo aquilo que a Igreja já falava sobre a Virgem Maria de forma exemplar, de forma que nós pudéssemos realmente ter uma palavra, uma reflexão verdadeira sobre a Virgem Maria. Então o concílio ele não quis criar um novo dogma, mas ele quis reforçar tudo aquilo que já foi falado sobre a Virgem Maria, os dogmas também que já foram refletidos aqui no canal da paróquia do Padre Welson, porque aqui é um estudo que vocês veem que tem um caminho, né? Então foi falado sobre os dogmas, vocês já viram. Então o concílio, hoje que nós estamos trabalhando, à luz, né, do Concílio Vaticano II, esse concílio ele não quis criar um novo dogma. Ao contrário, ele quis renovar a nossa fé. Dizer assim, olha aí, esta é a Maria, a Mãe de Deus. Esta é a Maria assunta ao céu. Esta é a Maria Virgem. E assim sucessivamente. Então, ele reforçou. Se vocês olharem e forem pesquisar, no Oriente existem vários ícones sobre a Virgem Maria. Imagens belíssimas sobre a Virgem Maria. E lá sempre nos aponta
Jesus, como que ela estivesse nos dizendo: este é meu filho, olhe para ele. Este é meu filho, viva o que ele diz, pratique a sua mensagem, pratique a sua palavra. Então, o papel de Maria é justamente esse, nos mostrar Jesus. Em seguida, nós podemos dizer que a preocupação do concílio foi mais pastoral. Uma preocupação mais pastoral. Por quê? Porque na Mariologia, a preocupação maior foi renovar a vida de fé, a nossa fé. Se nós estávamos um pouco que tímidos, então o concílio veio renovar essa nossa fé, veio engrandecer a nossa fé, e nos mostrar o caminho verdadeiro, e nos dar a convicção de que somos cristãos, que veneramos a Virgem Maria, e não a colocamos acima de Jesus, mas a colocamos no caminhar, na mesma direção que Jesus, caminhando com Jesus e caminhando com a igreja. Orientou para que a piedade mariana fosse mais autêntica, evitando exageros. Então, o concílio também orientou para que essa piedade, inclusive relacionada ao culto que nós iremos falar mais à frente, também nos direcionou, nos deu uma orientação. De acordo com o concílio, então, Maria está no coração do mistério de Cristo e da igreja. Pois Deus quis que Jesus, cabeça da igreja, nascesse de suas entranhas. Pois Deus quis que Maria, já pré-anunciada no Antigo Testamento, e agora dentro do Novo Testamento, é apresentada como aquela que disse sim ao projeto de Deus, e como perene associada de todo o trajeto de Jesus Cristo. Por isso que nós veneramos Maria. Por isso que nós damos a devida atenção a Maria sem exageros, evitando reflexões absurdas. Se hoje nós veneramos a Virgem Maria com mais equilíbrio, de uma forma harmônica, é justamente por causa do concílio. O concílio nos ajudou a evitar os exageros, esse triunfalismo acerca da Virgem Maria, sobre a Virgem Maria. Para o concílio, os cristãos devem realizar um culto especial a Maria. E que culto especial é esse? Olha, quando tratamos do culto especial a Maria, é um culto diferente. Nós adoramos a Jesus, adoramos ao Salvador. E Maria, nós veneramos, é diferente. Quando se honra a Virgem Maria, na verdade está se honrando ao próprio Filho, Jesus. Quando se honra a Virgem Maria, quer dizer, quando eu agradeço, quando eu peço a intercessão da Virgem Maria, eu estou me voltando para Jesus também, porque Maria caminha com Jesus. Não existe Maria sem Jesus. Não existe Maria sem a igreja. É um caminhar em conjunto. É uma relação íntima. Maria não pode ser isolada, como muitos queriam antigamente, colocar Maria e a própria disciplina Mariologia em um caminhar sozinho, em um itinerário bem distante da teologia. Não. Maria, ela está relacionada a Jesus. Quando olhamos para Maria, nós vislumbramos a grandeza do Salvador. Quando olhamos para Maria, nós pensamos em Jesus. Então, este é o culto especial a Maria. O culto que nos leva a reconhecer a grandeza de Jesus. Então, nós veneramos a Virgem Maria e declaramos firmemente que a veneramos, mas nós não a adoramos. Nós adoramos somente ao Jesus, que é o nosso mediador. Jesus é o mediador. Agora, quando se trata de intercessão da Virgem Maria,
nós estamos dizendo que ela nos intercede ao Pai por meio do Filho. Porque ela é mãe do Salvador. E se nós recorremos à Virgem Maria, na minha canção, na minha composição, eu disse, prostrando-me aos vossos pés, a vós eu recorro. Virgem Mãe, entre todas singular, a vós eu recorro. Eu recorro porque eu sei que tu és a mãe do Salvador. Por isso que eu sei que tu estás com Jesus. E se tu estás com Jesus, eu posso me recorrer a ti, ó Maria. Então, esta é a função de Maria. Estar caminhando com Jesus, estar caminhando com a igreja. Então, nós podemos fechar esse ponto se alguém tiver alguma pergunta e depois a gente prossegue para depois encerrar. Certo. Tudo bem. É só acolher aqui quem chegou depois. A Maristela Campos. Francimária Nunes, lá de São Francisco de Nascimento, aqui de Francisco Ares. Franklin Bueno também está nos assistindo. Antes de entrar aqui na questão que Marilene colocou para nós, que tem a ver com a Virgem Maria, né? Eu gostaria só de ver aqui, tem mais alguma questão colocada? Não, está tudo ok. Certo. Essa questão da Maria como intercessora, né, um dos grandes problemas que nós encontramos, né, que a pergunta de Marilene tem a ver também, é sobre como se dá essa intercessão de Maria, né, porque diz a Bíblia, né, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 5 a 6, e que os evangélicos utilizam bastante, que São Paulo nos diz que há um só Deus, também há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, verdadeiro homem que se ofereceu em resgate por todos. Então, a grande questão que se coloca, né, principalmente os católicos, é se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, por que a intercessão aos santos e para que a intercessão de Maria? É uma das grandes questões que se coloca para nós, principalmente nós que somos católicos, além da questão de ser considerado adoradores de imagem. Bem, essa questão da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Maria, é bom que a gente compreenda bem para não haver para que a nossa fé não seja, como é que se diz, fuja do centro, né? O Wellington, ele falava muito bem quando dizia que Maria não é deusa, Maria não é toda poderosa, né? Isso a gente precisa ter bem claro. Maria, ela é servidora, isso sim. E sendo servidora e já estar com Jesus, nós podemos tê-la como intercessora. E o Wellington já colocou muito bem aí quando disse que se nós alcançamos alguma coisa por meio da intercessão de Maria, é porque ela roga ao Pai por meio de Jesus. Isso está havendo um retorno aí do seu áudio. Estranho, né? Bem, Parou? parou não, continua. Eu falando está repetindo aqui. Uhum. Está no alto-falante? Tá no alto-falante. Você tira do alto-falante. Isso. Pronto. Opa.
Voltou? Continua me interferindo aqui. Só baixa um pouquinho o volume e talvez me volte. Quando eu falava dessa questão de Maria como medianeira, nós temos que compreender, e o Conselho esclarece muito bem, que de nenhum modo obscurece ou diminui a eficácia da mediação de Cristo. Então é algo muito interessante isso que o Conselho nos coloca, porque longe de impedir essa mediação de Cristo, a intercessão de Maria, ela nos ajuda no contato imediato entre os fiéis e Jesus. E isso é uma coisa que o Concílio nos fala e orienta. A Marilene colocava que, Padre, gostaria que falasse um pouco a importância de Maria, Mãe de Deus, pois os colegas de outra religião perguntam por que nós chamamos mãe se ela não é mãe de Deus, né? Ela não é mãe de Deus quando nós rezamos a Santa Maria, Mãe de Deus. Maria, ela é mãe de Deus, né? Antes de tudo, porque ela é mãe de Jesus. E Jesus, ao tomar a forma humana no seu ventre, não deixou de ser mãe de Deus. Inclusive, Jesus, ao assumir a encarnação, né, a carne humana no seu ser, não deixou de ser Deus. E assim nós podemos dizer que Maria é mãe de Jesus e por Jesus ser Deus, também é mãe de Deus. E nós vimos na live sobre Maria, Mãe de Deus, sobre essa questão interessante a respeito da Mãe de Deus. Esse seu retorno está me... Deixa eu abaixar aqui. Viu, Marilene? Maria, ela é mãe de Deus. Vocês que estão nos escutando, nos ouvindo, justamente por causa dessa razão. Ela não é mãe do Pai, mas ela é mãe de Deus por causa do sim que ela deu a Deus de acolher no seu seio Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. E Jesus, quando foi para o céu, foi como homem e como Deus. Ele veio como homem e como Deus. O Elton quer comentar alguma coisa a respeito disso? Sim, sim. Se a gente olhar na visão de Ário é aquele que podemos dizer que é referência para a heresia chamada arianismo. Heresia chamada arianismo. Essa heresia, ela negava a divindade de Jesus. Negava que Jesus era Deus. E dizia que apenas Jesus era humano. Mas nós cremos que Jesus é de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Portanto, Jesus não é somente um humano, mas Jesus também é divino. Jesus também é Deus. E se Jesus, nesse sentido, é Deus de fato, como para nós é Deus, então Maria é a mãe de Deus. Mas por conta da pessoa de Jesus. Então, sempre lembrar isso. Outra heresia é o nestorianismo. O nestorianismo dizia que Jesus era como que separado de duas pessoas. A pessoa humana e a pessoa divina. Então, é outra heresia. Que nós não entraremos aqui em detalhe. Mas para dizer, nós podemos rezar uns pelos outros. Então, isso é uma forma
de intercessão, digamos assim, eu posso rezar por você, você pode rezar por mim. Então, a imagem, na verdade, ela não tem sentido se eu não contemplo a história do santo. Se eu tenho uma imagem da Virgem Maria, é importante que eu saiba da vida da Virgem Maria e do seu papel na história, para que, sendo modelo, eu possa então pedir a Deus que me faça também um servo, que me faça também um servidor. Se eu tenho a imagem de São Francisco em minha casa, eu preciso saber da história de São Francisco. É isso que faz com que eu cresça na fé. O que vai te salvar, o que vai me salvar, é essa capacidade de servir ao Senhor, de praticar através dos meus da prática na minha vida e também da minha oração. Isso irá me salvar. E a intercessão da Virgem Maria está ligada a Jesus, como vimos. Maria está relacionada. A igreja admite que Jesus é o mediador, o único mediador. Mas por causa de Jesus, por causa dessa presença de Maria na vida de Jesus, dessa ligação de Maria com Jesus, nós podemos dizer assim que Maria é a nossa intercessora. Então é basicamente isso. Espero que tenha ficado um pouco claro, né, para vocês. E se o Padre Welson quiser contribuir também, fica à vontade. Sim. Só acolher aqui o Diácono Vanderlan, que está nos acompanhando também, Luciano Alves, Luciano Alves, que está nos acompanhando, Belita Souza, Ruth Leal, de Colônia do Piauí, Terezinha Maba, Ana Lúcia Souza, Frei Pedro Nazário também está nos acompanhando, Albert, lá de Oeiras, Padre Igor Torres, lá de Roma, está nos acompanhando também. Sobre o culto à Virgem Maria, eu gostaria de dizer algumas palavras. A igreja, ela recomenda, né, o culto à Virgem Maria, inclusive temos várias festas dentro da liturgia em que nós honramos a Mãe de Deus, né? E o Wellington já havia falado que esse culto não é de adoração. O culto de adoração se deve prestar somente a Deus e a Jesus, né? A carta de São Paulo aos Filipenses diz que todo joelho. Então, a adoração é somente a Deus e ao seu Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que é um só Deus. Agora, a atitude de veneração nós temos aos santos e, de modo muito especial, à Virgem Maria. Atitude de veneração, não é de adoração. E isso o Concílio Vaticano II chama muita atenção para os exageros, né? Diante de uma imagem, não se recomenda dobrar os joelhos, porque dobrar os joelhos é uma atitude de adoração. Mas fazer a reverência, né? Fazer atitude de piedade, isso sim, a igreja recomenda que se faça. E esse culto a Maria sempre existiu na igreja, principalmente desde a antiguidade, principalmente após o Concílio de Éfeso, em que se declarou Maria como Mãe de Deus, né? A partir disso, foi se disseminando cada vez mais o culto a Maria. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o Concílio Vaticano II pede, principalmente para nós padres, para os bispos, para os líderes das comunidades, quem tem uma formação, quem procura conhecer mais sobre a igreja, que desse atenção a estes pedidos do concílio. O Sagrado Concílio ensina esta doutrina que promove dignamente o culto da Virgem Santíssima, de modo especial o culto litúrgico, as práticas e os exercícios de piedade.
e a que observem religiosamente quanto foi estabelecido no passado acerca dos cultos, acerca do culto das imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos. E o concílio nos pede para nós termos cuidado quanto ao falso exagero, né, em relação ao culto às imagens, né? Culto não significa adoração, existe o culto de adoração e o culto de veneração. Nós estamos falando no culto de veneração. De espírito. Ou seja, achar que qualquer atitude de piedade em relação às imagens já é adoração. Não é. Com o estudo da Sagrada Escritura, dos santos padres, dos doutores, das liturgias da Igreja, esclareçam com precisão, sob a orientação do magistério, ou seja, dos bispos e do Papa, as funções e os privilégios da Santíssima Virgem, que sempre se referem a Cristo. Nós vimos nas lives passadas que Maria é Maria e nós a chamamos Mãe de Deus por causa de Jesus. Tirando Jesus, quem é Maria? É uma mulher de Nazaré, que vivia uma vida normal como qualquer mulher. Maria é a Mãe de Deus por causa de Jesus. E torna de modo especial para a igreja, para nós que somos seguidores de Jesus e consideramos seus filhos. Né? Por isso que o concílio coloca Maria fazendo referência a Jesus e à igreja. Evitem tudo que por palavras ou por obras possam induzir em erros irmãos separados ou quaisquer outras pessoas quanto à verdadeira doutrina da igreja. Eu gostaria de chamar a atenção para quem está nos escutando, nos ouvindo, que antes de partilhar alguma coisa para frente, né, que nós temos esse desejo, essa ânsia de já compartilhar, né, porque às vezes a gente compartilha coisa que é contrária àquilo que a igreja ensina, né? Então seria bom a gente, antes de compartilhar alguma coisa, verificar se realmente aquilo que está sendo enviado para mim, antes de passar para frente, se realmente é o que a igreja ensina. Porque nos nossos WhatsApps de grupos de igreja, às vezes eu vejo coisas de espíritas, né? Nada contra quem segue o espiritismo, mas nós que somos católicos precisamos ter conhecimento da nossa fé. E em relação a Maria, precisamos ter uma devoção autêntica, que não é um sentimentalismo estéril, ou seja, que não produz fruto, não é um sentimentalismo, a devoção a Maria, e não é alguma coisa passageira, né, de momento, só recorrer à Mãe de Deus, né, na hora da morte, na hora do aperreio. Não. Ou então uma credulidade vã, né, mas que seja realmente que advenha da fé verdadeira, né? Então, o amor filial a Maria que nós temos é por causa de Jesus, né? Jesus foi o teu filho. E nós que seguimos Jesus, nós também queremos ser bons filhos para Deus e bons filhos também para a nossa mãe Maria, que Jesus nos entregou aos pés da cruz. Então, eu só gostaria de fazer estas colocações para que a gente tenha cuidado com alguns exageros em relação à Virgem Maria. Certamente ela não gostaria que fosse endeusada, mas certamente ela recebe com todo carinho as demonstrações de fé em relação ao seu filho e que passa por meio de sua pessoa, né? Então, uma atitude equilibrada, eu diria assim, que é o que o Concílio Vaticano II nos pede em relação à Virgem Maria. E você ainda teria algum ponto? Só colher bem aqui quem chegou depois, Zezito Nunes, Conceição Rufino, Bernardo. Conhece Bernardo? Eu queria só ressaltar realmente o que você havia dito, realmente ter esse cuidado com as fake news, né? Facilmente a gente, sem perceber, pode transmitir uma mensagem falsa para outra pessoa. E a respeito da Igreja, da Virgem Maria,
deve-se ter um cuidado redobrado, porque às vezes o que transmite em uma mensagem não é o que a igreja fala. Sobre a Virgem Maria, é preciso levar em consideração este critério bíblico, que foi ressaltado no Concílio Vaticano II, o critério antropológico, levar em consideração as Sagradas Escrituras, o que diz a patrística, os padres da igreja, o que diz a liturgia. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E olhar sempre Maria relacionada a Jesus. Porque o Pai, Deus Pai, gerou o Filho. Gerou, quando se trata da divindade, a gente pode olhar para a eternidade. É uma dimensão, outra dimensão. Já quando nós olhamos para Maria, Maria gerou a humanidade. Então, por isso que Maria também tem papel significativo na história de Jesus. Porque se nós entendemos Jesus de duas naturezas, a natureza humana não veio de Deus, porque Deus é divino. A natureza humana de Jesus foi gerada de Maria. Então, Maria ela está em relação, ela está concatenada, ligada a Jesus. Então, nós não podemos entender Maria fora do mistério, até mesmo trinitário. Como eu havia dito, há uma dependência de Maria em relação à Santíssima Trindade. Porque sem a ação de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, Maria não seria a mãe do Salvador. Então, Maria é a nossa esperança, né? Podemos dizer assim, é um sinal de esperança para nós. Aquilo que Maria viveu aqui na Terra, sendo santa e imaculada, nós queremos viver no céu, sendo santos e imaculados, sem mancha. Então, é essa a certeza que nós devemos ter no nosso coração, desta esperança que nós temos em olhar para Maria e ver Jesus, em olhar para Maria e ver a discípula perfeita do Senhor, aquela que guardou tudo no coração e soube servir e soube ser humilde. Essa é a maior grandeza da Virgem Maria. Então, eu agradeço o Elson, agradeço muito, agradeço todos aqueles que nos acompanharam, todas as pessoas de Francisco Aires, dizer que nós aqui tentamos passar um pouco o que sabemos. Não somos mariólogos, não somos especialistas na área, mas o pouco que nós estudamos no nosso seminário, nós queremos transmitir para você, para que você esteja sempre atento aos conteúdos, esteja sempre atento à reflexão a respeito de Maria, e de já eu agradeço imensamente toda a equipe da Pascom de Francisco Aires, juntamente com o Padre Welson, que tem trazido para nós estes conteúdos muito importantes para a nossa vida enquanto cristão, para que a gente renove a cada dia a nossa fé. Então eu agradeço, meu muito obrigado, e que Deus nos ajude, né, nesta caminhada. Amém. Então, nós queremos agradecer ao Wellington pela disponibilidade de nos ajudar nas reflexões a respeito de Maria. Estamos finalizando hoje uma série de lives que nós fizemos durante o mês de maio. Então, nós vimos Maria na Bíblia, né?